Bom, quando a gente fala de óleos essenciais, né, a gente sempre gosta muito de fazer uma provocação, né, e eu acho que é uma coisa interessante, né, para vocês, espero que todo mundo hoje em dia consulta muito as redes sociais, né, e a gente sabe que as redes sociais não necessariamente, né, elas passam boas informações, né. Então, quando a gente pensa, por exemplo, pessoas que falam, porque esse óleo essencial te dá segurança, né? A pergunta é, qual é a substância, né? Como é que age essa brincadeira, né? Para me dar segurança na utilização de um óleo essencial. Essa planta, esse óleo essencial harmoniza emocional. Em que sentido, né? Qual é o fundamento dessa brincadeira? Então, a primeira coisa importante, né, que a gente tem, né, como informação, é trazer, né, para vocês a visão de que óleo essencial, né, o que são óleos essenciais? A gente poderia pensando, olhando para uma planta, né, quando eu olho para uma planta, eu vou conseguir perceber que uma planta, para viver, ela precisa de nutrientes. Então, a gente chama de substâncias primárias, né? Quando eu olho para a planta se relaciona com o meio. Alguém pode até dizer para mim assim, ou perguntar, né? Como assim se relacionar com o meio, né? A planta, ela conversa com o meio ambiente onde ela está. Quando a gente tem um fruto verde, que literalmente é verde de coloração igual às folhas, né? E que à medida que ele vai amadurecendo e ele fica vermelho ou amarelo e chama atenção, ele está conversando, essa planta está conversando com o meio. E essa conversa, né? Ela muitas vezes ela se dá por via química, né? E quando a gente pensa na via química, né, nessa relação que não é só um nutriente para a planta viver, ela tem que disponibilizar muita energia para conseguir fabricar essa substância química, né? É claro que ela não se defende só, ou ela não se comunica só com substância química. Ela também se comunica, por exemplo, com uma folha áspera, dura, com espinhos, com falsos espinhos, que são os apúlios, né? A gente tem lá, às vezes, uma madeira mais dura, ou mais amarga, né? Ou mais ruim, né? Para ser utilizada. Ela está dizendo assim, olha, eu tenho aqui uma defesa, e essa defesa, muitas vezes, pode ser química, né? E quando a gente pensa dentro desse contexto da substância que a gente chama de secundárias, que são essas substâncias que a planta se relaciona com o meio, a gente tem substâncias para atração. Então, quando eu falei do fruto, né, que é verde, e depois ele vira vermelho ou amarelo, ele muda de coloração, para mostrar que ele está maduro, né, que ele tem uma semente lá dentro, que agora precisa de uma perna, né, para ser carregado para algum lugar, né? Então, ele muda de coloração, ele avisa, né, que ele está pronto, e que geralmente ele também tem um estímulo adocicado, né? Então, a gente tem substâncias ali, né? Então, eu estou fazendo o quê? Ele está fazendo uma atração, né? Chamando, né, pássaros, chamando animais, o próprio homem, né, para ser comido, né, e ser transportado as sementes, né, para ele conseguir se perpetuar. Quando eu penso nos amargos, é um grupo de substâncias muito grande, não é aromático, né, na verdade, e não é volátil, né? Para a gente entender que essas substâncias, né, a gente vai ter que classificar em relação à questão química dela, né? É uma substância volátil, é uma substância não volátil, né? Por quê? As substâncias voláteis, né, elas são do grupo dos óleos essenciais. Qualquer ela, seja uma substância agradável ou seja desagradável, porque muitas dessas substâncias, elas são para repelir, né? Quando a gente pensa, por exemplo, no manjericão, a gente sempre geralmente vê poucos insetos em cima, quando ela só tem folhas, né? Porque ela está usando todas aquelas substâncias, aquele armamento químico aromático, né, para repelir os insetos. Quando ela floresce, ela libera um outro aroma, e aí agora ela quer outros insetos, né, para que auxiliem na polinização. Então, a gente tem aí duas relações interessantes. E uma coisa que está sendo descoberta agora nos últimos tempos, né, que algumas substâncias, elas são aromáticas, né, muito fáceis de serem liberadas pelas plantas, e que servem de comunicação entre as plantas, né? Como assim, Gilson, né? Você tem algumas plantas que quando um pulgão, por exemplo, ele ataca a planta, né? A planta começa a liberar óleo essencial, algumas substâncias bastante voláteis, né?
para avisar os galhos vizinhos e para avisar as árvores vizinhas de que está ocorrendo um ataque. E essa mesma substância, sendo liberada várias vezes, né, ela com um aroma um pouco mais forte, ela avisa, né, a joaninha, né, que tem um pulgão ali, quer dizer que o alimento da joaninha está ali presente e que está danificando a planta. E aí a joaninha chega, a gente vai sempre lembrar que a joaninha, por exemplo, ela chega a matar 100 pulgões por dia, né? Então, ela é carnívora, né? E ela vem para ajudar, auxiliar a planta. Então, a planta, de alguma forma, ela consegue se comunicar até com os insetos ou até com outros organismos vivos, né? Para que ela seja auxiliada. Então, quando a gente pensa nos óleos essenciais, a gente tem uma característica importante, são substâncias aromáticas. Aí eu pergunto, Paulinha Célia, né, são só aromáticas? Claro que não, né? Elas têm várias funções dentro do nosso organismo. Elas são antissépticas, elas são anti-inflamatórias, são analgésicas, por aí afora. São esteróis, né? Então, ela tem uma série de comportamentos dentro do nosso organismo, e principalmente, muitas delas no nosso sistema nervoso central, e que vai desencadear muitas informações, inclusive, dentro do nosso organismo, dentro da formação de muitas substâncias dentro do nosso organismo. Então, a Célia está falando um pouquinho sobre a propriedade, né? Quer dizer, o que é uma propriedade, né? É uma ação que essa substância, ao entrar no organismo, ela provoca alguma alteração. E a gente vai ter que sempre lembrar, né, Paulinho, que essas alterações vão ter que ser benéficas, né? Porque a gente pode ter alguma alteração, por exemplo, que pode ser maléfica, pode ser prejudicial, mesmo que seja em pequena quantidade, né? E às vezes a gente vai ter que ter sempre a noção de que as substâncias, né, vocês já devem ter ouvido falar, né, que substâncias elas podem ser remédio e podem ser veneno, né? Por quê? Porque dependendo da quantidade que eu coloco em contato com o corpo, né, ela vai produzir uma ação tão violenta que pode se tornar um veneno, ou insuficiente, né, para se tornar um remédio, né? Então, a gente vai ter que sempre ter um conhecimento importante, né, qual é a quantidade dessa substância, né? Quantidade. Exatamente. E outra coisa, né, essas substâncias, elas podem interagir no nosso organismo, fazendo, como o Gilson falou, uma ação benéfica ou uma ação ruim, maléfica, principalmente se a gente estiver ingerindo algum medicamento, alguma outra substância, que pode haver uma interação medicamentosa. E essa interação pode aumentar a ação desse medicamento para poder fazer uma ação para o bem, né? aumentando a ação do medicamento, ou para o mal, reduzindo essa ação, impedindo que esse medicamento haja da maneira que a gente quer que ele haja dentro do nosso organismo. Isso é muito perigoso e muito importante. Aqui, depois a gente vai dar uma exemplificada já para vocês entenderem, né? Tem alguns exemplos na apresentação, e aí falar só um pouquinho mais, né, sobre esse óleo essencial. Que tipo o que é óleo essencial, né? É uma substância oleosa? Não. Vocês vão ver que dificilmente vocês vão encontrar um óleo, né, um óleo essencial oleoso, né, gorduroso. Ele geralmente remove gordura, né? Então, mas é toda uma substância aromática, né? Então, a gente tem aroma nessa substância. Uma outra característica desse grupo de substâncias, né, é que é uma substância lipofílica. E a gente vê muitas pessoas, né, quer dizer, lipo é gordura, né, filia é amizade, né? Então, a gente tem amigo da gordura. Se a gente coloca um óleo essencial numa gordura, né, a gente vai ter a diluição desse óleo essencial. Se a gente coloca na água, ao contrário, ele é hidrófobo, né? Ele vai se afastar, ele vai ser empurrado de lado, ele vai ficar sobrenadando no copo d'água, por exemplo. Ele não se mistura na água. Se você der uma boa agitada, ele mistura. É só deixar um pouquinho que ele vai sobrenadar completamente. Então, a gente tem uma característica importante: aromático, lipofílico, então amigo da gordura. Então, a gente vai ter que sempre lembrar que um óleo essencial, né, ele vai ter que sempre ser diluído
em substâncias gordurosas, a gente pode pensar numa resina, a gente pode pensar numa manteiga, né, vegetal, a gente pode pensar num azeite de oliva, por exemplo, né? Então, a gente vai ter que fazer diluições em gordura. E a outra característica importante é que o óleo essencial é volátil, né? Quer dizer, se eu deixar o vidrinho aberto, ele vai indo embora, né? A gente tem algumas moléculas, né, que é coisa muito interessante, né? Algumas moléculas, se eu colocar numa madeira, por exemplo, em questão de meia hora, você não vai sentir mais o aroma. E algumas, né, como o cedro, por exemplo, né, a gente vai colocar numa madeira, vai ficar alguns dias ali liberando aroma, né? Então, a gente tem moléculas que são muito mais simples e algumas moléculas que são muito mais complexas. Algumas que são muito mais voláteis, né? E outras um pouco menos voláteis. Então, a gente é importante conhecer isso, né? Por exemplo, eu posso usar um óleo essencial que vai embora o aroma muito rapidamente, né? Junto com um óleo essencial que tem ação lá fixadora, né? Então, fixa aquele perfume, fixa aquele cheiro, né? E vai ter a liberação muito mais lenta, demora lá, às vezes, dias, e ainda fica o aroma presente, né? A menta pipirita, por exemplo, é uma fixadora de cheiro, né? Se a gente coloca em algum local, né, misturado com algum outro óleo essencial, o aroma fica lá por muito mais tempo. Então, dentro dos óleos essenciais, contando aí para vocês, então, é uma substância aromática, que ela se dilui em gordura e que ela é volátil. Então, eu posso usar essas características para brincar dentro da terapia. Aliás, é importante que eu saiba disso, né? E que eu saiba, por exemplo, com o que eu vou diluir esse óleo essencial, né? Porque a gente vai ter que sempre diluir. Se eu colocar direto na pele, eu posso ter reações violentas, né? Em relação à reação que dá na pele, na mucosa, ou no olho, por exemplo, né? O óleo essencial pode danificar uma retina, por exemplo. Então, pode causar uma lesão no olho. E esses óleos essenciais, né? São divididos em muitos grupos de substâncias aromáticas. A gente tem aí mais de 10 grupos de substâncias aromáticas. É importante que a gente conheça esses grupos, né? Para a gente falar um pouquinho sobre eles. Algumas substâncias são, por exemplo, terpenos, né? Os terpenos é o primeiro grupo de substâncias aromáticas que surge sobre a face da Terra. É quando surgem os insetos, né? As árvores no início não tinham lá a predação dos insetos, mas de repente, em algum momento lá, surgem os insetos. E nesse mesmo momento, né, as plantas começam a produzir substâncias para defesa, né, porque muitos insetos atacam as plantas, né. Então, as substâncias aromáticas começam a surgir. Justo dá um exemplo, né, todo mundo deve ter sentido já cheiro de pinheiro, de alguma forma, né, são os pinenos, né, o alfa e beta pineno. Eles fazem parte dos terpenos, né? Os terpenos, a gente tem aí o limoneno, por exemplo, que está na casca dos cítricos, né? Faz parte desse mesmo grupo, né? São substâncias muito fáceis, né? Que elas vão volatilizar, quer dizer, que elas vão desaparecer, né? A gente vai passar na mão, vai inalar, depois logo em seguida a gente não sente mais o aroma, né? Porque literalmente ela vai embora. Mas a gente tem depois, à medida que vai tendo uma complexidade de insetos, né? Mais insetos e mais ataques diferentes, né? As plantas precisam desenvolver outras moléculas, e essas moléculas vão se tornando mais complexas, e a gente vai pensar, por exemplo, nos fenóis, né, que são são moléculas maiores, né, são moléculas que ficam mais tempo com aroma, né, e aí elas vão tendo outras características. A gente tem uma série de grupos de substâncias, né. O objetivo de hoje não entra nisso, né, mas depois a gente vai contando aí para vocês. Como é que agem, né? Que é um pouco o que a Célia falou, né? Como é que os óleos essenciais funcionam no organismo? Então, vamos dar um exemplo, né? Então, a gente vai pegar os pinenos, por exemplo, né? Quem nunca viu, né? Anotem aí, banho de floresta, né? Vocês vão ver que os japoneses, né? Muito espertos, né? Eles querem que a população se mantenha saudável, né? Eles estão criando cada vez mais parques dentro das cidades, né? Para que as pessoas fiquem em contato com o meio ambiente. E esse contato com o meio ambiente, chamado banho de floresta, já tem muito estudo científico. E um dos benefícios é a inalação de aromas que a floresta libera. E uma das primeiras substâncias que são liberadas aromáticas são os pinenos. E aí reduz a pressão arterial, acalma, né, sossega, melhora a imunidade, né, tem uma série de benefícios, né? Então, a gente tem
as substâncias, quando a gente entra em contato com elas, né, essas substâncias aromáticas, elas produzem uma série de alterações. Por exemplo, os pinenos, né, eles vão agir no sistema nervoso central e vai fazer com que o sistema nervoso central diminua a excitação do sistema nervoso central. Gilson, como é que acontece isso, né? A gente tem toda a explicação, né? Durante os cursos, geralmente a gente passa, né, essa fundamentação. Mas contando para vocês, né, para a gente não ficar muito técnica a aula, né, a gente vai lá no sistema nervoso central, a gente tem modos, né, de excitar o sistema nervoso central, agitar o sistema nervoso central. A gente vai ter exemplos aqui na apresentação mesmo, né? E a gente vai ter exemplos de substâncias que acalmam, que sossegam o sistema nervoso central. Então, a gente pode pensar, para a ansiedade, quando acalma a excitação do sistema nervoso central, vai muito bem, né? Quando a gente pensa na ansiedade, quando a gente pensa na agitação, quando a gente pensa na insônia, né? E ao contrário, né? Se usar essas substâncias, quando a pessoa está muito apática, está depressiva, né? Está para baixo, essa substância vai funcionar como vai ficar a pessoa mais letárgica ainda, né? Quer dizer, vai piorar os sintomas, né? Então, eu vou ter que usar uma substância que faça o contrário, que faça uma estimulação do sistema nervoso central. Olha que coisa interessante, né? Como é que funciona, então? Então, toda vez que vocês forem ver nas redes sociais, né, falando sobre óleos essenciais, contando lá que funciona para meio mundo de coisa, pergunta, mas como funciona? Qual é a substância que está por trás disso? Geralmente, você vai apertar e não vai sair nada, né? Quer dizer, a pessoa não conta, né, como é que funciona. Só conta o milagre, mas não conta o milagreiro, né? Como é que funciona essa brincadeira? Então, é sempre importante para vocês pensarem, né? E eu gosto muito dessa dinâmica, né? Porque é essa dinâmica que vai dar fundamentação para nosso saber, né? Então, a gente vai conseguir explicar lá para uma pessoa que a gente vai atender, como é que ela vai funcionar dentro do teu organismo, a pessoa vai olhar para o teu olho e vai dizer assim, puxa, você inspira confiança, né? Porque você sabe a substância, sabe onde age, sabe quanto se usa nessa substância, como é que eu vou utilizar, né? Que via que eu vou usar, se é uma via inalatória, se é uma via tópica, se não é uma via tópica ou inalatória, qual via que eu vou utilizar. Então, aqui sempre lembrar, então, como é que funciona no organismo? Funciona a partir das substâncias. Essas substâncias, elas provocam alterações no meu organismo e aí justifica a utilização do óleo essencial. E aí a gente vem já com um exemplo importante, né? A lavândula angustifolia, né? Angustifolia, né? Ou officinalis. Por que eu coloco os dois nomes, né? Porque a lavanda, né? A lavanda, quando a gente fala de lavanda, a gente tem um grupo grande de lavandas. Então, sempre tem que usar o nome científico. A gente já vai ter um exemplo aqui para vocês entenderem do que a gente está falando, né? Então, a lavândula angustifolia, ou angustifolia, né? E officinalis é a mesma planta. Só que algumas empresas vendem a lavândula angustifolia e vendem a lavândula officinalis, como se fossem dois produtos, que, na verdade, é um produto só, né? A pessoa diz assim, eu tenho, em vez de um óleo, eu tenho dois, né? Mas é a mesma planta. É claro que, às vezes, né, quando a gente fala aqui, a gente está falando de um exemplo como da fitoterápica, né? A gente está falando que eles vendem lá a lavândula officinalis, que é francesa, e a lavândula angustifolia, ou angustifolia, que é búlgara, né? Então, a gente tem diferenças, né, no aroma. Mas como que tem diferenças? Porque a gente tem ambiente, solo diferente, né? E dependendo da interação que eu tenho com o clima, com o solo, com sol, com água, com tipos de minerais no solo, ao tipo de insetos que eu tenho ali, essa planta vai produzir diferentes substâncias. Aumenta uma substância, diminui a outra, para ela conseguir se defender. Então, ela vai ter um aroma diferenciado, mesmo sendo da mesma espécie. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, né? E uma substância que predomina nessa lavanda, né? Nessa lavândula angustifolia, a lavândula officinalis, é uma substância chamada linalol. Essa substância é fenomenal. Ela pode chegar até 50% do óleo essencial da lavândula. Como é que ela age, né? Onde que ele age? Aonde mesmo, Célia? Sistema nervoso central. Sistema nervoso central. Esse sistema nervoso central é o sistema que vai comandar todas as funções do nosso corpo. Eu não mexo o dedão do pé,
sem que o meu sistema nervoso central influencie, né? Então, se o sistema nervoso dentro do meu corpo, qualquer coisa que eu inalar, e que vai incidir nesse sistema nervoso, eu vou causar no sistema nervoso alguma alteração, às vezes benéfica e às vezes prejudicial, certo? Se eu estou muito nervosa, um óleo essencial pode me acalmar. Se eu estou muito apática, o óleo essencial vai incidir no sistema nervoso e vai me deixar mais disposta, certo? Não vai me deixar com mais raiva, vai me deixar mais disposta. A gente tem o linalol presente em vários óleos essenciais, como o gerânio, como a tangerina, e 50% dele está presente, geralmente, às vezes, chega até 50% da substância aromática da lavândula, né? Lavândula angustifolia ou lavândula officinalis. E essa substância é tão interessante que ela dá para a gente um presente dos deuses, né? Porque ela age acalmando a gente e, ao mesmo tempo, ela serve para depressão, ela serve para estimular. O resultado, geralmente, final, né? É um sistema emocional mais harmônico, mais equilibrado. Então, ela equilibra muito o emocional. Só para vocês imaginarem, né? Tem estudos científicos que mostram que a inalação do óleo essencial de lavândula, durante 10 minutos, 3 sessões por dia, ele corresponde, né, a medicamentos como alprazolam, né? Quem conhece alprazolam sabe que é bastante forte, né? Ele é comparado ao efeito do alprazolam. Então, imagina assim, o linalol é uma substância da lavanda, bastante interessante. Então, se eu penso, por exemplo, eu falo que a lavanda harmoniza emocional. Eu estou dizendo para vocês, qual substância tem? Tem o linalol. Onde que age? No sistema nervoso central. O que ele faz? Ele aumenta, ele faz com que o sistema nervoso central fique mais tônico, fique mais reforçado, trata, por exemplo, uma depressão, né? Claro que aqui a gente não está falando para vocês trocarem de antidepressivo. A gente vai ter que pensar e conversar com a pessoa e saber que aquela pessoa está tomando medicação. Eu posso entrar com óleo essencial de lavanda? A gente vai tentar explicar para vocês que essa coisa que o Paulinho falou da interação, ela vai potencializar um efeito do medicamento, seja um antidepressivo ou seja de um calmante. Então, tomar cuidado. E que aqui a sensação vai ser muito gostosa. Eu poderia dizer assim, a lavanda para o emocional, ela vai harmonizar o emocional. Você vai ficar andando nas nuvens, simplesmente, né? Porque é uma sensação muito gostosa quando a gente usa a lavanda. Processos inflamatórios, o linalol também é muito importante, e ele também é muito importante como um antimicrobiano. Ele ajuda a matar, destruir alguns tipos de bactérias. São todas? Não. Tem outros efeitos? Oi. Quais as maneiras de usar essa lavanda? Com óleo essencial, ingerindo, ou com aquele dispersor também funciona? Funciona. É sempre importante, Lauri, observar que a ingestão do óleo essencial, ele pode causar problemas sérios. Então, tem que tomar muito cuidado com a questão da ingestão de óleo essencial. Não é que a gente vai dizer para vocês, não ingira, né? Porque tem estudos científicos mostrando que tem medicamento à base de lavanda para ingestão. Só para imaginar, tem vários estudos científicos aí. E aí, assim, quanto que se ingere? É ingerido 2, 3 gotinhas, né? Por sessão, né? Mas a gente tem que tomar cuidado, porque a gente tem um problema sério aqui no Brasil. No Brasil, o óleo essencial, ele é considerado medicamento. E a gente, como tal, tem que ser registrado como medicamento para ser ingerido. Se você tem a ingestão, inclusive dessas empresas, né, que dizem que podem ingerir, elas registraram esse óleo essencial como cosmético. E cosmético, você não pode passar em mucosa, é da mucosa para fora. Se você fizer ingestão, você está ingerindo algo que não tem registro. Se eu ensinar para você ingerir óleo essencial, você vai lá, ingere e der um problema, eu posso ser processado. Então, a gente tem que tomar muito cuidado em relação a essa questão oficial.
a gente fala assim, pode ser ingerido? Até pode, porque tem exemplos de medicamentos, né, que fazem a ingestão do óleo essencial, de vários óleos essenciais. Mas a questão mais importante é você entender que do ponto de vista legal, se eu pegar um cosmético e ingerir e der uma encrenca, eu vou ser processado. Eu vou ser penalizado por questão dessa medida de orientar alguém lá que fez a ingestão. Então, esse é um problema sério. Ah, Gilson, mas tem empresa aí que diz que pode ingerir. Cuidado. Tem empresas que estão enganando as pessoas, que dizem que pode ingerir, mas tem um registro como cosmético, lá na Anvisa. Então, assim, tem que entrar com todo um processo na Anvisa, em relação à segurança de uso, em relação à eficácia de uso, é toda uma documentação que a Anvisa exige, né, para conseguir liberar como uso medicinal. Então, ele vai ter que passar por um processo como se fosse um medicamento mesmo, né? E aí a empresa tem que se virar nisso, não é a questão, não é o consumidor. E aí sim poderia ser ingerido. Então, tomar muito cuidado em relação a isso. E, respondendo para você, então, pode ser um uso inalatório e pode ser um uso tópico. Mesmo o uso tópico, né? Se eu passar lá um óleo, né? Sempre um óleo vegetal, aquela substância, o linalol, o acetato de linalila, né, que estão presentes na lavanda, vai penetrar, vai cair na corrente sanguínea e vai chegar no meu sistema nervoso central. Se eu inalar, muito rapidamente chega aonde? No sistema nervoso central. E aí eu vou ter o mesmo efeito da questão da ingestão. Muitas pessoas acham que a ingestão é mais importante. Só lembra o seguinte, né? Eu tenho uma mucosa muito sensível para ingerir, eu vou ter que ter toda uma, antes do efeito, você imagina assim, tem que passar por todo o processo de digestão, e aí você tem quebra, aí depois você tem toda a parte de metabolização, porque vai para o fígado, para depois cair na corrente sanguínea e chegar no sistema nervoso central. Eu tenho todo um caminho enorme para chegar. Se eu inalo, chega no sistema nervoso central muito rápido, né? Vai para o pulmão, né? Cai na corrente sanguínea, chega no sistema nervoso central muito rapidamente. Chega nos receptores, né, das narinas, né, olfativas, e vai ser levada a informação para o sistema nervoso central muito rapidamente. Então, respondendo, como é que eu uso? Você pode fazer uma massagem no pé, você pode inalar, você pode usar um aspersor. Eu, geralmente, Lauri, gosto muito de usar topicamente, porque eu acho que colocar no ambiente não é que não tem benefício, tem benefícios. E uma coisa assim, impressionante de ver os benefícios inalatórios. Mas, quando eu uso na pele, eu preciso de uma dose menor e eu não perco aquela molécula tão preciosa, porque eu acho um óleo essencial uma molécula tão preciosa que para você perder no ambiente, né, é quase que um crime, né? Mas eu poderia dizer assim, o linalol, ao ser inalado, ele age no sistema nervoso central em dois sistemas importantes. Ele vai agir no GABA, né, ácido gama-aminobutírico. Ele vai fazer com que esse GABA, né, o que esse ácido gama-aminobutírico faz, né? Quando ele aumenta, ele inibe o sistema nervoso central. Quando eu uso, mesmo que seja via pele ou inalatório, eu vou sempre lembrar que ele pode agir não só no sistema nervoso central, lá no GABA, ele pode também agir sobre a monoaminoxidase, que é uma enzima que degrada dopamina e serotonina. Então, eu posso tratar o quê? Estados depressivos. Ou eu posso ajudar estados depressivos. Isso que é importante a gente entender. Quando eu falo ajudar, é porque a gente não vai querer substituir. Se eu não sou médico, eu não posso mexer em medicação, né? Então, eu tenho que ficar dentro da legislação. E isso não é ser superficial, né? Isso é, na verdade, ir até a origem da onde age. A substância age onde? E, Gilson, você está inventando isso ou tem estudo científico? Não. Tem estudos científicos mostrando que age sobre esses sistemas, né? GABA, MAO, e, inclusive, né, o linalol age num outro sistema que é o glutamato, que é um outro sistema, né, de estimulação do sistema nervoso central. Então, eu posso tratar depressão. É claro que, assim, eu, Gilson, eu sei que posso, né, fazer um tratamento complementar, né? Então, assim, eu posso complementar um tratamento lá que o médico passou, né? Mas o linalol tem
em apenas um óleo essencial? Não, como eu falei, ele tem vários óleos essenciais. Eu dei o exemplo lá da tangerina, ela tem bastante, chega até 15% no óleo essencial de tangerina. Tem no limão siciliano, que também pode chegar a 10, 15%. Ele tem muito no gerânio. Então, esses óleos essenciais são alguns exemplos. Não pensem que é todos os óleos, né? A gente tem, por exemplo, alguns óleos aí que chega a 70% de linalol, né? Aquele que o pessoal usava no Chanel, né? O pau rosa, ele chega a mais de 70% de linalol. Pena que a gente tem uma planta, né, que está quase indo para a extinção, né? E que hoje em dia até começaram a fazer extração desse óleo essencial até das folhas, né? Porque antigamente se usava a madeira, né? Então você imagina lá, por que um Chanel era tão chamativo, né? Porque, na verdade, ele ajudava a equilibrar o emocional, né? Porque você imagina assim, se eu pensar, eu trato a depressão, eu trato a ansiedade, como é que eu fico? Qual é a minha sensação emocional? Eu posso dizer que eu estou mais seguro, que eu estou mais confiante, que eu estou mais feliz, que eu estou mais alegre, como você quiser, mais leve, que piso nas nuvens, eu posso criar o que eu quiser de imaginação, porque quando eu cuido e eu consigo harmonizar meu emocional, eu fico muito mais confiante, eu realmente fico muito mais tranquilo, fico muito menos agressivo e assim por diante. Então, vamos lá, lavanda angustifolia, né? A importância do nome científico. Olha lá, ó. Aqui eu tenho uma foto, né, mostrando 2 tipos de lavanda, né? A gente tem a lavândula dentata, como diz o nome, olha para a folha, né, do lado direito. A folha toda denteadinha. Desde a base, desde o caulezinho, todos os dentes parecidos, muito iguais. Essa é a lavândula dentata. A flor dela é uma espiga floral menor. Ela é curtinha e mais grossa, né? Mais robusta, né? As flores até são um pouco mais, eu acho, um pouco mais vistosas, né? E do lado esquerdo, nós temos aí a folha da angustifolia, né? Gilson, o que é angustifolia? Folha é folha, né? Angustus é estreito, é uma folha estreita, né? Tem uma nervura central e olhe para o bordo. O bordo é liso, né? A gente tem a espiga, né? Uma espiga mais alongada e essa é a lavândula angustifolia, né? Qual que é a diferença interessante? Na lavândula dentata, essa é uma foto de lavândula dentata produzida no Brasil. Aqui no Brasil, a lavândula dentata produzida aqui, ela tem muita cânfora. E cânfora, por incrível que pareça, é um estimulante. Então, se eu usar essa lavanda, à noite, eu não vou dormir. Então, eu tenho que usar a lavândula angustifolia. E ainda tem um porém. Muitas pessoas, nem conto para vocês que tem um Paulinho aqui, se ele inalar a lavanda à noite, ele não dorme a noite inteira, que dá efeito rebote. Gilson, como assim? Algumas pessoas que tomam chimarrão, tomam café, tomam lá guaraná e dormem tranquilamente, a gente tem que tomar cuidado, porque quando vai usar um calmante, pode dar o efeito contrário. Em vez de acalmar, pode estimular, né? Então, as pessoas vivem exatamente ao contrário, né? Então, toma um estimulante e vai dormir, né? O café é estimulante. Mas toma lavanda lá, ou inala lavanda, ou passa no corpo, se feraire, né? Porque uma gotinha vai ficar a noite inteira acordado. Então, sempre lembrar, né? O nome científico é extremamente importante. Lembrar que as pessoas são diferentes. Cada pessoa tem uma ação diferente. Então, a gente não pode uniformizar. A gente não pode pegar, por exemplo, um medicamento que deu certo para o vizinho, pode não dar certo para mim. Então, a gente precisa se cuidar com isso. Cada pessoa é um indivíduo, o nome já está dizendo, uma pessoa única. E depois outra, quando você vai fazer um atendimento, né, com óleo essencial ou com uma fitoterapia, ou seja lá qual for o atendimento, você não vai simplesmente, a pessoa falar assim, estou com dor de cabeça, então vai inalar isso ou vai tomar aquilo. Não vai fazer isso, porque você vai ter que saber como que é a alimentação dela, como que ela dorme, se ela toma água, se não toma, a quantidade que toma, se ela é muito estressada, se ela trabalha muito, se ela é muito sedentária, quais as medicações que ela ingere, e isso é uma pergunta extremamente importante, porque o Paulinho já falou aqui das interações. Então, se você vai dar,
seja lá um óleo essencial ou uma fitoterapia para alguém que já está tomando alguma medicação alopática, pode dar interferência. Você pode potencializar uma ação que vai prejudicar o indivíduo, ou pode dar uma que vai cortar o efeito da medicação alopática. E aí vai complicar a situação da pessoa. Então, enquanto você não souber direitinho o histórico dessa pessoa, né, isso se chama anamnese. Quer dizer, você vai fazer um questionamento de como é a vida dessa pessoa, né? Na alimentação, no trabalho, nos hábitos, em tudo que ela faz e em tudo que ela toma, para você poder saber com segurança. Ah, então a lavanda eu posso dar? Por exemplo, se eu fosse fazer uma anamnese do Paulinho, e aí ele fala para mim assim, eu não consigo dormir. Se eu não sei nada dele, eu vou dar lavanda, porque eu sei que a lavanda angustifólia vai fazer acalmar. E aí ele vai me xingar, porque ele não vai dormir. Porque o que eu esqueci de perguntar? Você já tinha alguma experiência, exatamente, né? Se tem experiência com a inicial, o que ele toma, o que ele come antes de dormir, certo? Aí ele ia me falar, eu tomo um cafezinho, como chocolate antes de dormir. Então, espera um pouquinho. Se ele já toma café e chocolate, que são estimulantes, e consegue dormir, eu nunca posso dar uma lavanda para ele, porque vai dar efeito rebote. E aqui, para ajudar a Célia, né, eu vou passar um pouco os slides aqui, e vocês vão ver uma coisa muito interessante, né? Vocês talvez nem imaginem, né? É que a gente tem um eucalipto globulus, né, que tem lá 1,8-cineol, ou a substância principal chama eucaliptol, e tem uma ação o que mesmo? Hipoglicemiante, quer dizer, ajuda a baixar o açúcar no sangue. Gilson, eu posso usar o eucalipto globulus para ajudar a estimular, né, a diminuição do açúcar no sangue? Pode, porque você tem nesta planta, nesse óleo essencial, pesquisa científica que mostra a ação hipoglicemiante. Olha lá, o óleo essencial reduz significativamente a glicose em animais, o que pode aumentar a ação de medicamentos para diabetes. A Célia estava falando do exemplo da dor de cabeça. Vou imaginar que esta pessoa, ela tem dor de cabeça, né? Eu nem pergunto para ela e já miro e atiro, né? Vou dar um óleo essencial para ela, inalar, massagear, e vou escolher exatamente o eucalipto. Eu esqueci de perguntar, quando é que surge a dor de cabeça? E ela vai contar assim, toda vez lá perto do meio-dia, logo depois do meio-dia, eu ainda não almocei e surge a dor de cabeça. Ela tá te dando um indício de que ela tem hipoglicemia e que essa hipoglicemia, quando ela fica muito tempo sem comer, vai dar dor de cabeça. Aí você vai usar um óleo essencial que é hipoglicemiante e vai potencializar, vai dar um belo de um strike, né? Quer dizer, a pessoa pode ser levada ao hospital, dependendo da quantidade que for passar no corpo, ou a quantidade que for fazer de inalação. É só para vocês imaginarem o quanto que é importante, né? A gente conversar com a pessoa, a gente fazer uma avaliação com a pessoa, fazer perguntas diretas, né, para a pessoa, para saber se eu posso ou não usar aquele óleo essencial. Então, a possível interação, olha lá, medicamentos hipoglicemiantes, insulina, provavelmente muitos de vocês não sabiam dessa ação do eucalipto, né? Então, olha como que é interessante a gente conhecer, né? Então, observar que pode potencializar o uso, inclusive, de plantas medicinais com ação hipoglicemiante, como a pata de vaca, a carqueja, o pau-ferro, jambolão, o cipó-insulina, né, que é a pedra UMKA, né? O cipó-insulina, também chamado de cipó-pucá, né? E tem a pedra UMKA. A gente tem uma série de plantas que tem esse efeito hipoglicemiante. Se eu usar o óleo essencial de eucalipto junto, eu potencializo o efeito. E eu posso fazer um strike, porque eu posso levar uma pessoa a uma diminuição tão grande da insulina, né, no sangue, que vai levar ao coma. Só para imaginar a brincadeira. Então, aqui... É muito pior. Só para vocês darem ver como que é interessante, né? Vamos lá, a gente continuar com a história da lavanda, né? Então, aqui, quando a gente pensa um risco em relação ao uso da lavanda, né?
é a questão da destruição, né, ou aceleração da destruição do medicamento, ou que retarde essa molécula do medicamento. O que vai acontecer? A gente vai ter uma interação. Vamos pensar um pouco, né, se eu tenho uma substância lá que acelera, né, a ação da destruição do medicamento, da molécula do medicamento, ele vai funcionar menos. Se eu tenho uma inibição dessa destruição, eu tenho um retardo, né, dessa metabolização da substância, eu vou ter o quê? Uma exacerbação daquele efeito do medicamento. Olha que coisa doida, né? Então, a gente vai ter uma interação. E isso é possível, Gilson? Ah, se é possível. É muito possível, né? Olha lá, para muitas pessoas, talvez nem saibam, né, que a lavândula angustifólia, ou officinalis, ela tem uma interação moderada, não é tão violenta, né, mas com barbitúricos, benzodiazepínicos, zolpidem, hidrato de cloral, né, que são medicamentos, né, que também são calmantes. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai usar a lavanda, né, e a pessoa já faz uso de medicação, porque pode dar uma encrenca. Uma substância importante, a cânfora. Gente, a gente tem muitos óleos essenciais que tem cânfora. A gente já falou da lavanda dentata. Aqui a gente vai falar do alecrim, né? O alecrim tem cânfora na constituição. Estava falando que a cânfora do alecrim, ela tem uma ação muito intensa e violenta, agressiva, inclusive. Ela faz parte das cetonas, tá? Quando a gente pensa, por exemplo, canfona, né? Canfona termina em ona, é uma substância parecida com a cânfora, né? A cânfora também, o nome técnico dela termina em ona, né? Então, quando a gente pensa em quinona, né? A gente vai ter uma terminação ona. São um grupo de cetonas. As cetonas têm um efeito intenso no sistema nervoso central. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o que acontece, né? A gente pode ter uma ação no sistema nervoso central como estimulante, mas também como neurotóxica em altas doses. E não pensa que precisa inalar muito de cânfora. Cânfora é uma substância, uma molécula que é perigosa. A gente não pode brincar muito com cânfora. Pessoas que pegam pomadas de cânfora e passam no corpo, eles não sabem o risco que tomam, porque se tomam medicação, tem alguns problemas, desencadeia problemas seríssimos. Essa intoxicação, essa neurotoxicidade que a cânfora tem, a gente não pode nem imaginar em usar em pessoas que têm um ataque epilético. Então, é um problema sério isso. As pessoas não fazem ideia disso, né? A cânfora, ela tem uma ação fitoestrogênica, então não pode usar na gravidez de jeito nenhum, porque a gente vai provocar um aborto. A gente não pode utilizar quando a mulher estiver amamentando. Olha que coisa louca, a cânfora atravessa a placenta e afeta o feto. Olha que coisa maluca, pode dar uma neurotoxicidade no cérebro lá da criança que está sendo gestada. Ela tem uma ação rubefaciente. Justo o que é isso, né? O rubefaciente, né? Como diz o nome, rubor, né? Vai ficar vermelho. O que acontece? Traz muito mais sangue, dilata mais os vasos sanguíneos, né? No local e penetra muito mais substância. Então, a gente tem uma penetração maior de um medicamento, por exemplo, né? A gente pode ter a penetração maior de um óleo essencial e pode causar uma intoxicação, se a gente não tiver cuidado. Ela tem ação mucolítica, justo o que é isso, né? Lisa é quebra, né? Então, quebra, fluidifica a mucosidade. Só que quando a gente inala cânfora, tem que tomar cuidado. Para um asmático, por exemplo, ele pode fechar os brônquios, né? Porque é um cheiro muito forte, intenso. Então, a gente tem que tomar cuidado com o asmático, né? E ele tem uma ação anti-inflamatória. Aqui a gente colocou algumas ações da cânfora, né? Uma outra planta que a gente trouxe para vocês pensarem um pouco, né? O funcho, o Phoenicum vulgare, também é chamado de erva doce brasileira. Só que olha que desgrama, né? Essa planta é originária da Europa, então não é brasileira. Ela é muito parecida com a erva doce? Sim, nas substâncias são parecidas, são duas plantas diferentes. Então, a gente tem aí o nome científico, que é Phoenicum vulgare. A gente lembra dos bulbos da erva doce. Na verdade, a gente não está comprando erva doce, a gente está comprando funcho. Essa é a brincadeira. Então, a gente tem confusão de espécies, né? A gente tem a flor do funcho, que a gente tem por aqui, a erva doce não floresce, ela não cresce por aqui, porque não tem por aqui, né?
e não dá bulbo. E a gente tem aí a comparação das sementes. De cima a gente tem o funcho, as sementes são muito maiores, e de baixo a gente tem a semente da erva doce. Parece igual? Parece, mas são diferentes, por incrível que pareça. Os princípios ativos são muito similares, mas tem diferença. A substância principal do funcho é o anetol, que é o componente aromático mais importante no óleo essencial de funcho. O anetol tem ação hormonal, ele tem ação analgésica, ele tem ação calmante. Olha que coisa maluca, se a gente pega uma lavanda, por exemplo, junto com funcho, a gente potencializa a ação calmante. Mas olha que coisa doida, né? Se eu estiver usando um chá de funcho, estiver usando um óleo essencial de funcho e estiver usando paracetamol, pode dar um strike. Por quê? Porque ele pode causar uma lesão hepática, né? Quem que causa a lesão hepática? O paracetamol. O paracetamol é um medicamento que tem uma ação hepatotóxica, a gente tem que tomar muito cuidado com o paracetamol, seguir a orientação médica em relação à dosagem, a gente não, tem que seguir o horário certinho, bonitinho, não pode fazer uso desordenado, né, de paracetamol, porque paracetamol lesa o fígado. E se eu tomar 2 paracetamóis numa mesma vez, né, eu posso ter uma lesão séria de fígado. Olha que coisa maluca. O que o anetol faz, né? Só para a gente entender um pouco, vou ser um pouco técnico agora. Lá no fígado e nas células, a gente tem uma substância chamada glutationa. O que a glutationa faz no fígado? Ela ajuda na metabolização de substâncias. Ela quebra moléculas, principalmente da molécula, por exemplo, do paracetamol. Ele vai quebrar o paracetamol, então ele vai ter um tempo de vida médio, né, que vai ser um tempo de vida não muito longo, porque ele vai ser quebrado pela glutationa. O que o anetol faz? Ele vai inibir uma enzima chamada glutationa S-transferase, que vai liberar glutationa. Essa enzima sendo inibida pelo anetol faz com que caia a produção de glutationa no fígado. E o paracetamol vai ficar muito tempo em contato com o fígado e vai destroçar o fígado. Então, não usem erva doce, não usem funcho, não usem anis estrelado junto com paracetamol. Você não vai dar encrenca, vai dar porcaria, vai dar uma lesão hepática, né? O risco que você vai correr é bastante alto. E uma lesão hepática, a gente sabe que não é nada agradável. É difícil de tratar. Vamos lá, citrocinenses, né? Aqui a gente tem um exemplo, né, de uma planta, eu até fiz uma publicação aí esses dias, né, e fui questionado aí nos grupos, né? Por quê, né, que eu tenho que tomar cuidado com esse óleo de laranja doce, né? Porque o óleo de laranja doce tem uma interação sérias com vários medicamentos, né? E aí, eu até não expliquei muito no grupo, né, a questão do efeito, da ação séria que tem, mas algumas pessoas que fazem utilização de estatinas e usar medicamentos, usar óleos essenciais cítricos, provavelmente todos eles, podem ser levados ao hospital com algum problema seríssimo por conta dessa combinação das estatinas. A gente vai lembrar que as estatinas são usadas para diminuir colesterol, triglicerídeos, né? Então, vai melhorar essa parte de gordura no fígado, mas, se você usar o óleo essencial cítrico junto, pode ter uma interação seríssima e pode levar a pessoa ao hospital. Olha que coisa maluca. Já vou explicar para vocês como é que funciona isso, também de forma técnica. As estatinas e outros medicamentos têm interação séria, tá? Não vou nem entrar quantos medicamentos são, mas não são poucos, né? A Citrus paradise, que é a toranja, a gente já sabe que tem interação no citocromo P450, em especial na principal enzima hepática que vai metabolizar medicamentos. Então, essa enzima acaba quebrando medicamentos lá no fígado, ou se eu acelero essa enzima, eu vou ter uma interação com meio mundo de medicamentos. Essa interação, né, da toranja, por exemplo, com as estatinas, é muito séria,
pode levar a pessoa à morte. Olha que coisa maluca que é isso, né? Dependendo do tipo de medicamento que a gente estiver fazendo uso, da estatina, a quantidade de estatina que a gente estiver fazendo uso, né? E da quantidade de óleo essencial que a gente vai utilizar. Por quê? Porque ele inibe essa enzima. A inibição dessa enzima lá no fígado, que metaboliza o medicamento, pode causar uma lesão séria. Então, provavelmente, a citrocinensis, ela age nessa mesma enzima, né? E deve ser evitado o uso concomitante. Provavelmente, vocês nunca viram isso em rede social nenhuma. É difícil encontrar essas explicações. Possíveis consequências, então, poderá causar sérios efeitos colaterais, levar as pessoas a hospitalizações, reações mais severas e até serem fatais. Olha que coisa maluca que é isso, né? A gente imaginar que uma estatina, junto com óleo essencial cítrico, pode causar um dano sério no organismo. Pessoal, no próximo. Muitas pranchas que vocês estão vendo aí na apresentação, embaixo dela tem algum nome escrito, ou Giombelli 2020, ou Santos e Cruzeiro, como você está vendo aí, 2021, na página 37. Isso são informações que foram tiradas de livros. Então, não é uma informação que está jogada aí. É uma informação que foi tirada de livros, foi tirada de pesquisa científica, de estudos científicos. Então, é tudo baseado em teoria aprovada e comprovada. É que a gente gosta sempre de citar, né? Tem algumas pranchas aqui que não tem nem informações, tá? Mas a gente, quando a gente faz a apresentação, a gente tem todas as pranchas nomeadas da onde a gente tira. E no final vocês vão ver que vai estar as bibliografias lá citadas, né? Essas fotos fui eu que fiz dentro de uma empresa que faz extração do eucalipto glóbulos, né? Então essa foi identificada por botânicos e tudo direitinho, né? Vamos lá para a menta pipirita, né? Então, aqui a gente tem duas substâncias que predominam no hortelã-pimenta ou na menta pipirita. A gente está falando do mentol e da mentona. Olha lá, mentona, né, canfona, né, termina em ona. Aqui a gente tem uma substância, a mentona, é da família do mesmo grupo de substâncias aromáticas que pertence à cânfora, né, que são as cetonas, né. O mentol é um álcool, né? Um álcool terpênico, né? E é um outro grupo, né? Então, a gente tem duas substâncias que predominam na menta. Doses elevadas da menta, né? Do óleo essencial de menta pipirita, podem interferir em enzimas responsáveis pelo metabolismo de medicamentos. Diz quais são essas enzimas, né? Muitas vezes a gente não encontra toda a informação, né? A gente poderia ter um CY, alguma coisa aí, né? Mas a gente nem sempre consegue encontrar e localizar todos os estudos científicos e todo o material para colocar para vocês, né? E pode reduzir o efeito, ou pode aumentar a biodisponibilidade, quer dizer, diminui o medicamento ou aumenta o medicamento, né? E aí aumentar os níveis sanguíneos da droga e intensificar a sua atividade. Então, a gente pode reduzir o efeito ou aumentar o efeito de drogas. Então, tomar cuidado quando a gente pensa na menta, né? Porque ela pode ter interação aí com uma série de medicamentos. Olha o exemplo, codeína, que é muito usado para dor, né? Pentobarbital, que é calmante, midazolam, que é calmante, e os medicamentos anti-inflamatórios não esteroidais, e etc. Tá? Então, aqui a gente tem alguns medicamentos de exemplo, né? Que a menta pipirita interage. Aqui a gente vai brincar um pouquinho, né? Sobre mostrar utilizações de óleo essencial, né? A gente tem uma prática de muitos anos, a gente utiliza óleos essenciais há muito tempo, e muitas vezes a gente nem sempre registra, né? Faz o registro do efeito que um óleo essencial produz. E muitas pessoas podem dizer assim, você está contando balela, né? Mas às vezes a gente tem mais umas fotos para mostrar a diferença da utilização, né? Aqui, a gente fez um primeiro dia de utilização numa herpes zoster. A gente já começa a perceber que começa a secar. E o que você usou aí, Gilson? Aqui a gente usou um óleo essencial de lavanda, angustifolia, ou angustifolia ou officinalis, juntamente com cravo da Índia, diluído em óleo vegetal e passado sobre o herpes zoster. E aqui a gente vê 3 dias depois, o mesmo local, né, tratado, então aí com óleo essencial de
o óleo essencial de lavanda juntamente com o cravo da Índia, diluído e passado sobre o local. Se a gente for olhar, né, já tinha dado uma diminuição, 3 dias depois, uma diminuição significativa. Aqui, meu irmão pisou num pedaço de madeira com a bota, furou a bota e furou o pé, quase 3 centímetros de perfuração. Teve que ir para o hospital, desmaiou 2, 3 vezes, fez pontos aí, só para vocês imaginarem. Ele entrou uns quase 3 centímetros, quase atravessou o pé. E aí, meu irmão, com muita dor, disso, o que eu faço? Né? Eu falei, você tem óleo essencial de lavanda aí, você vai pegar uma babosa, pega a baba da babosa e vai passando, secou, passa de novo, secou, passa de novo. Aqui no primeiro dia. Segundo dia de tratamento. O composto de novo, que você falou repartidinho, não deu para entender o pessoal. Lavanda angustifólia ou officinalis com a baba da babosa, certo? Então, ele usou aí e foi passando até de hora em hora. Tinha aí o bendito do curativo, tirou o curativo para fazer foto e passar o óleo essencial. Deixando aí o curativo, ficando com o pé para cima e ficou tratando. Olha lá, segundo dia de tratamento. E aí, depois a gente tem aí, no 10º dia de tratamento, quase cicatrizado completamente, sem dor. Segundo o médico, que atendeu meu irmão, ia demorar de 2 a 3 meses para cicatrizar. Em 10 dias, praticamente cicatrizou completamente. Ele conseguia andar normalmente, sem dor. Né? Só para vocês imaginarem um poder de uma lavanda juntamente com a baba da babosa. Aqui um outro caso interessante, esse eu que vos conto, né? Eu fui para o sul, né? E simplesmente peguei bernes. Tinham mais de 10 aqui. E eu matei com o quê? Eu matei com óleo essencial puro de lavanda e menta pipirita. Justo, como é que você mata? Você pega um algodão, embebe bem com óleo essencial e mete em cima. Eles vão ter que respirar e você afoga os sufocos desgraçados, né? Então, eu consegui matar os filhos da mãe no primeiro dia que eu percebi que era berne, né? Aqui, só para vocês imaginarem, 2 dias após, a gente já vê o processo de cicatrização. Então, olha lá, lesão, né? Você mata o desgraçado, né? Que está comendo você por dentro, né? Vivo, literalmente. E aí, aqui já está no processo 2 dias depois de cicatrização. Só para vocês imaginarem, né, o poder que tem um óleo essencial. A gente tem óleos essenciais aí que mata piolho, que mata, que é bom para sarna e assim por diante. A gente tem algumas parasitoses igual o berne, né, que a gente consegue se livrar com óleo essencial. Bom, a gente que organizou. E aqui está a bibliografia que eu tirei para preparar esse material para vocês, né? Então, eu gosto sempre de citar os livros, né? Os livros, os estudos científicos, sempre bonitinho para a gente querer, se a gente quiser consultar, procurar informação da onde a gente tirou, tá aí a bibliografia para vocês, né? As referências